Você está caminhando por uma das cidades mais ricas do Brasil. Palacetes europeus se erguem ao seu redor. O cheiro de café impregna o ar. A ferrovia acaba de apitar ao longe. O ano é 1886, e ninguém aqui sabe que em menos de 3 anos essa cidade será um cemitério a céu aberto. 1886. Se você pudesse caminhar pelas ruas de Campinas nesse ano, ficaria em choque. Não porque era uma cidade pobre, esquecida, atrasada, mas exatamente pelo contrário. Campinas era, naquele momento, uma das cidades mais ricas e vibrantes de todo o Brasil. Para ter uma ideia do tamanho disso, em 1872, Campinas tinha mais habitantes que a própria São Paulo. A capital paulista era menor, Campinas era maior, e na década de 1880, a cidade concentrava 15% de toda a produção nacional de café. O Brasil já era o maior produtor mundial. E Campinas sozinha respondia por 15% disso tudo. Não era apenas uma cidade rica, era o coração econômico do país. E o que fazia Campinas ser tão poderosa? O solo. A terra roxa da região era diferente de tudo que os fazendeiros brasileiros já tinham visto. Enquanto o Vale do Paraíba estava esgotando seus cafezais, Campinas oferecia solo virgem, produtividade absurda e condições climáticas perfeitas. O café não crescia ali. Ele explodia. Em 1860, já existiam 189 fazendas de café na região. Em menos de 3 décadas, esse número havia multiplicado. E com ele, a riqueza. Uma riqueza que deixou marcas físicas na cidade que até hoje você pode ver. Imagine agora caminhar pelo centro de Campinas em 1886. Ruas pavimentadas com paralelepípedos. Sobrados coloniais com fachadas brancas, amarelas, rosa claro. Janelas de madeira pintadas de azul índigo. Telhados de cerâmica vermelha formando um mar ondulado. Mas o que realmente parava qualquer visitante eram os palacetes. Os barões do café construíram residências que não tinham nada a invejar das mansões europeias. Portões de ferro trabalhado em arabescos. Fachadas neoclássicas com colunas e frontões triangulares. Materiais vindos diretamente da França, da Inglaterra, de Portugal e da Itália. Pisos de ladrilho hidráulico importado. Lustres de cristal. Móveis franceses, bibliotecas com livros encadernados em couro. O arquiteto Ramos de Azevedo, que depois projetaria o Teatro Municipal de São Paulo, assinou vários desses edifícios. Campinas não era uma cidade provincial copiando a capital. Era uma cidade que disputava com a capital de igual para igual. E em muitos aspectos, ganhava. Quem vivia nesses palacetes? Homens como Joaquim Policarpo Aranha, dono de 6 fazendas produtoras. O barão Geraldo de Rezende, que herdou a Fazenda Santa Genebra, considerada a maior produtora de café da região. Pioneiro em aplicar novas tecnologias no cultivo. Esses homens controlavam fortunas inimagináveis. Viajavam para a Europa. Mandavam os filhos estudar em Paris. Importavam roupas, vinhos, porcelanas e ideias. Mas havia um detalhe que esses palacetes escondiam muito bem atrás de suas fachadas elegantes. Toda aquela riqueza foi construída sobre um crime. Em 1887, Campinas era o maior município escravista do estado de São Paulo. Quase 10.000 pessoas viviam escravizadas na cidade e nas fazendas ao redor. Trabalhavam nos cafezais do amanhecer até o anoitecer. Carregavam água nas cabeças pelas ruas da cidade. Serviam nos salões iluminados por lustres de cristal. A mesma cidade que tinha bondes de tração animal, iluminação a gás nas ruas principais e uma estação ferroviária imponente, ainda mantinha seres humanos acorrentados. Esse era o contraste mais brutal da Campinas de 1886. Luxo europeu e escravidão africana, lado a lado, sustentando o mesmo sistema. E esse sistema estava prestes a ruir. O movimento abolicionista crescia. Escravizados fugiam das fazendas. As leis do ventre livre e dos sexagenários já haviam começado a minar as bases do trabalho forçado. Os fazendeiros perceberam que o fim era inevitável. A solução foi trazer imigrantes. Italianos, alemães, portugueses, espanhóis chegavam aos milhares para trabalhar nos cafezais. Vinham com a promessa de fazer fortuna no Brasil.
A realidade era dura, mas para muitos era melhor que a miséria que deixaram para trás. Em 1888, a Lei Áurea aboliu definitivamente a escravidão. Para Campinas, foi uma transformação radical, dolorosa e necessária. Mas a cidade sobreviveu. As safras de 1888 e 1889 foram excelentes. O dinheiro continuava fluindo. Novas construções eram iniciadas. As famílias da elite faziam planos para a próxima viagem à Europa. Tudo indicava que o progresso era infinito. Tudo indicava. Fevereiro de 1889. Rosa Becker desce do trem. Ela tem 24 anos, é suíça, e veio para Campinas trabalhar como professora de francês. Hospedou-se na padaria suíça, no centro da cidade, propriedade de conterrâneos seus. Em poucos dias, Rosa começou a passar mal. Febre alta. Dores no corpo. Os sintomas se agravaram rapidamente. No dia 10 de fevereiro de 1889, Rosa Becker morreu. O atestado de óbito registrou a causa com duas palavras que gelaram o sangue de todo mundo que leu: febre amarela. O pânico foi imediato e compreensível. Acreditava-se que a altitude do Planalto Paulista protegia o interior contra a febre amarela. Era uma doença do litoral, dos portos, das cidades baixas. A Serra do Mar seria uma barreira natural. Campinas estava segura. Estava. Até aquele momento. A doença se espalhou com uma velocidade que os médicos da época não conseguiam nem acompanhar, quanto mais conter. Cada novo caso confirmava o pesadelo. A febre amarela havia subido a serra. Havia chegado à cidade mais rica de São Paulo. E não distinguia palacete de cortiço. No pior dia da epidemia, 18 de abril de 1889, 58 pessoas morreram em apenas 24 horas. Para ter uma dimensão real disso, pense proporcionalmente à população de Campinas hoje. Seria como 600 pessoas morrendo num único dia. A cidade entrou em colapso. Documentos históricos indicam que cerca de 75% da população abandonou Campinas. Quem tinha dinheiro fugiu para São Paulo, para o interior, para fazendas no campo. Os barões do café abandonaram seus palacetes. Comerciantes fecharam as lojas. A ferrovia levava multidões em pânico para longe da cidade que agora chamavam de Cidade Maldita. Ficaram os pobres, os que não tinham para onde ir, os ex-escravos recém-libertos jogados à própria sorte numa sociedade que ainda os discriminava profundamente, os imigrantes sem recursos, e os poucos médicos e voluntários que escolheram ficar. Ruas que antes fervilhavam de atividade tornaram-se silenciosas e sinistras. Lojas fechadas. Mercados vazios. Sem quem trouxesse alimentos da zona rural, a fome se somou à peste. A cidade mais próspera de São Paulo havia se tornado um campo de morte. Mas nem tudo era desespero. Da tragédia emergiram heróis. A irmã Serafina, freira que contraiu febre amarela cuidando dos doentes e morreu. Hoje, uma avenida leva seu nome. O cônego João Neri, que criou a Sociedade Protetora dos Pobres para alimentar os famintos e acolheu órfãos na própria casa. Adolfo Lutz, que se tornaria um dos maiores cientistas brasileiros, esteve em Campinas liderando equipes médicas, enfrentando a doença sem ter cura para oferecer. Apenas coragem, apenas presença, apenas a recusa de abandonar os que ficaram. A epidemia não acabou em 1889. Voltou em 1890. Voltou em 1892. Voltou com força devastadora em 1896 e 1897. Foram anos de terror recorrente. Só quando o Dr. Emílio Ribas implementou medidas sanitárias rigorosas a partir de 1896, com drenagem de áreas alagadas e combate sistemático aos mosquitos transmissores, a febre amarela foi finalmente controlada. Depois de 1897, a doença não voltou em forma epidêmica. E Campinas começou a renascer. A cidade ganhou um novo apelido: Cidade Fênix, a ave mitológica que renasce das cinzas. Era merecido. Campinas se reconstruiu, atraiu novos moradores, desenvolveu uma vocação solidária que persiste até hoje. O esforço pelo saneamento básico tornou-se prioridade absoluta. A cidade aprendeu da forma mais dolorosa possível a importância da saúde pública. Mas nunca mais foi exatamente a mesma. Hoje, quando você caminha pelo centro histórico de Campinas,
Ainda pode encontrar os vestígios daquela época. Alguns palacetes sobreviveram. A arquitetura eclética permanece em prédios que resistiram ao tempo. O cemitério da saudade guarda a memória silenciosa das milhares de vítimas enterradas às pressas. A Campinas dos anos 1880 foi uma cidade de extremos. Riqueza obscena e pobreza brutal. Progresso e escravidão. Luxo europeu e violência cotidiana. Foi uma das cidades mais poderosas do Brasil, construída sobre o trabalho de quem nunca foi recompensado. E foi derrubada não por um inimigo externo, não por uma guerra, mas por um mosquito. Campinas é um espelho. Uma janela para o Brasil imperial em seu apogeu e em sua crise. Um lembrete de que as grandes civilizações não caem apenas de fora para dentro. Às vezes, o colapso já estava sendo construído lá dentro o tempo todo. Se você chegou até aqui, obrigado. Isso é exatamente o que o canal Nox Histórias existe para fazer. Trazer o passado do Brasil de volta à vida, com precisão e profundidade, para que você não apenas aprenda a história, mas sinta ela. Se esse vídeo te tocou, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder o próximo episódio. E nos comentários, me conta. Qual período da história brasileira você quer ver recriado aqui? Até o próximo vídeo.